Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões. Gosto de ser e de estar. E quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior? E quem há de negar que esta lhe é superior? Olá, bom dia a todos. Eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando. Estamos aqui para mostrar mais um bom livro para vocês, no que a gente chamou de Sextou com Livros. O livro de hoje também é muito bacana e até comemorativo aí de 2 anos desse canal. O nome do livro chama-se Latim em Pó. Eu ganhei do meu irmão Marden e vou repassar para o meu irmão Luiz, também gosta de ler. A gente tem essa mania na família, né, de fazer isso, ler o livro e passar para outro. E esse livro é muito bacana, gente. O autor desse livro é o curitibano Caetano Galindo. Ele nasceu em Curitiba, portanto, em 1973, é professor da Universidade Federal do Paraná e a sua tradução de Ulisses recebeu o mais importante prêmio literário do país. Ele é autor de Sim, Eu Digo Sim, uma visita guiada a Ulisses, de James Joyce, de 2016. E ele também é autor de um livro de contos chamado Sobre os Canibais. O seu ensaio sobre o entendimento humano, livro não comercial, com tiragem limitada, recebeu o Prêmio Paraná de Literatura de 2013. Eu não conhecia esse autor, eu confesso a vocês, mas eu gostei demais desse livro, sabe? É um livro que tem assim 200 e poucas páginas e assim de uma profundidade impressionante, né? Pelo título você já vê, Latim em Pó, né? Remete àquela música de Caetano, a música Língua, né? Que eu coloquei na introdução, inclusive, desse vídeo. Rapidamente aqui uma parte da música, da bela música de Caetano, que é uma aula sobre língua portuguesa, né? E aí a gente tem nesse livrinho, eu pontuei algumas coisas aqui, queria ler uma parte final, do penúltimo capítulo, que eu achei fantástico, sabe? E tem tudo a ver com esse nosso país, né? A formação dele e até onde a gente chegou. Esse livro seria, assim, resumidamente, um de história da língua, né? De uma maneira geral, e em especial do brasileiro, né? Do famoso Latim em Pó, né? Como está escrito na capa do livro, né? Muito bem, uma coisa que ele destaca assim é que o português ele é a 6ª língua mais falada no mundo. Eu andei pesquisando aí no Google, se vocês quiserem pode dar uma olhada, e tem várias fontes, diz que é o 19º, né? Nesse livro ele diz que é o 6º, eu estou confiando nele, né? Muito bem, além de Portugal e no Brasil, só lembrando que o português é falado também em Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Macau, Timor-Leste, Goa, Damão e Diu, que eu não sei onde é que fica esse Damão e Diu, mas está espalhado aí no meio do mundo, não é? E fala a língua portuguesa. Caetano, nessa musiquinha, ele diz, né, nessa música dele linda, na verdade, tem uma estrofe que ficou famosa, que ele coloca no livro também, lá do meio para o fim, que é assim, né? A língua é minha pátria, eu não tenho pátria, tenho mátria, e eu quero é frátria. As coisas geniais de Caetano, né? Muito bem. E ele mostra nesse livro, logo no começo, assim, no primeiro capítulo, que houve um marco histórico no estudo das línguas, né? Da linguagem de uma maneira geral, que foi em 1786, um britânico, William Jones, ele trabalhava na colônia, na época índia, né? Colônia inglesa, e ele detectou com outros estudiosos e pesquisas, olha, na época não tinha nenhuma tecnologia que a gente tem hoje, viu, gente? Eu nem sei se tinha datação de carbono 14, né? Mas ele descobriu, né, por um método chamado método histórico comparativo, olha só, os hábitos, os escritos dos antigos, ele começou a descobrir que não só o latim está ligado ao grego, o grego está ligado ao latim, mas também ao sânscrito, né? Que é a língua daquela região da Ásia, né? Da Índia, por ali. Então ele diz que são línguas aparentadas, né? E prova a origem delas como um ancestral comum, né? É chamada hipótese indo-europeia da aparição das nossas línguas. E ela chama também de língua proto-indo-europeia. E pasmem vocês, eu achei interessante colocar isso aqui para vocês, porque é a origem de tudo dessas línguas, de tudo mais remoto que existiu, que eles dizem nesse livro, desse grupo linguístico pelo menos, né, mais importante para nós, que vem aí, o português vem de lá também, é nada mais nada menos do que da Ucrânia. Isso há 6.500 anos atrás, diz que devido às migrações que aconteceram lá,
surgiram essas três correntes linguísticas que eu falei, o latim, o grego e o sânscrito. Então veja que negócio doido, né? Então esse livro é cheio de coisas assim que a gente nunca imagina de ler e encontra, por isso que eu faço questão de fazer esse vídeo hoje, né? Sobre a variabilidade das línguas, que ele fala muito, né? Ele diz que, em resumo, na verdade existe um idioleto, e não é de idiotia não. Idioleto, ele diz que, em suma, cada pessoa fala o seu próprio idioma, que na verdade é o idioleto, é o que cada um dos 8 bilhões de habitantes desse planeta fala, né? É sei que tem sua língua, suas, às vezes dezenas de línguas a pessoa fala, mas na verdade, quando ele vai estudar mesmo, é uma versão singular do teu idioma, que ele chama de idioleto, né? E aí ele viaja para Roma, óbvio, né? Não podia um livro desse não podia ir para Roma, né? E ele diz assim, ó, sobre a última flor do Lácio, né? A gente lembra de Olavo Bilac, né? O famoso português, né? Ele veio do latim vulgar, olha que coisa interessante, do latim popular. O mundo real falava o latim popular, não o dos César ou dos oradores, sábios e filósofos romanos, ou seja, era do populacho, né? As línguas, ele coloca isso, inclusive em português nosso de hoje, vocês vão ver rapidinho que eu vou colocar aqui. Então, o português, na verdade, de Portugal, vamos dizer assim, né? Ele surgiu em 1140, quando se formou a nação portuguesa. E, na verdade, ele diz que não veio diretamente do latim. Olha que coisa interessante. Ele veio do galego, né? Que é uma língua falada na Galícia, né? Que ele hoje faz parte da Espanha, que fala o galego, né? Ao norte de Portugal, e hoje faz parte da Espanha, né? Então o latim nosso, do português, da fina flor do Lácio, não veio diretamente de Roma, veio da Galícia, do galego, né? Então, sobre a influência árabe também ele fala interessantíssimo, porque ele coloca árabe, tem um capítulo só sobre isso, árabe entre aspas. Por que ele diz que é árabe entre aspas? Apesar de realmente ter o povo que foi para lá e assumiu ali boa parte, por alguns séculos na Península Ibérica, que teve influência fortíssima no português de Portugal e no nosso, obviamente, várias palavras ele cita no livro, a gente sabe disso. Ele disse que na verdade não eram povos árabes, eram povos bárbaros, mas é chamado de mouros, eram os mouros, né? Que vinham do norte da África e não diretamente lá do Oriente, né? Onde vinham os árabes, mas também era um povo islâmico, como a gente sabe, né? E fala inclusive a origem da palavra moreno, tão usada aqui, que era justamente criada, né, pelos mouros. Muito bem. Aí entrando para o Brasil, né? O que ele coloca aqui? Várias coisas, né? Metade do livro, mas a metade é sobre o Brasil, obviamente, né? Mas ele diz uma coisa que eu não lembrava, ou pelo menos eu não sempre lembrava de ter estudado isso. É muito difícil a gente estudar isso, sabe? Porque é muito específico, né? A parte da história é muito específica, a história das línguas. Então ele dizia que as línguas do Brasil tinham duas línguas originárias do Brasil, de uma forma geral, né? No Brasil colônia para frente, que eram as línguas gerais. O que é que são essas línguas gerais? Eram distinguidas pelas realidades econômicas e culturais, né, da vida e sociais dos brasileiros nesse século de formação do Brasil. No norte a gente tinha o Nhengatu, eu estou colocando o nome aqui que é o nome indígena, né, que era falado aqui do nordeste para o norte. E para o sul do país, entende-se aí o sudeste para baixo, né, é uma língua geral paulista, ele chama língua geral paulista. Tanto é que existiam realmente essas duas línguas no nosso país, que Pombal, Marquês de Pombal, em 1757, ele publicou o Diretório dos Índios. O Diretório é um documento na qual ele fazia uma tentativa forçada de socialização dos indígenas e proibia uma pancada de coisas, inclusive proibiu as duas línguas gerais, né? Ou seja, permitia o uso no Brasil apenas do português de Portugal, vamos dizer assim, né? Só para vocês entenderem a influência, né? E aí tem uma parte que ele fala também do glottocídio. Eu não conhecia esse nome, estou botando aqui também, que talvez muitos de vocês não conheçam. O que é glottocídio? Glottocídio é a morte das línguas, tem um capítulo só sobre isso, rapaz, é fantástico, sabe? Ele mostra a mutabilidade das línguas através do tempo e a morte de várias e várias línguas. Então ele disse que no censo feito aqui no Brasil em 2010, ou seja, nós estamos em 2023, né? Já tem 13 anos aí, veja que já mudou pra caramba. Mas em 2010, olha só, pasmem vocês, falava-se 200 idiomas originários aqui no Brasil, em 2010. E desses, mais da metade, ou seja, mais de 100, tinham menos de 1000 falantes. E desses, um terço, mais ou menos, desses 200 aí, tinham menos de 100 falantes, né? Imagino que hoje tem menos ainda, né? Depois de 13 anos, né? Muito bem. E aí, para fechar essa parte aqui, depois eu queria ler um livro muito bacana com vocês. Ele fala da influência, da forte influência
da língua dos africanos, na nossa herança africana, na nossa língua, né? E ele chama, inclusive, que a gente tem, na verdade, hoje a gente fala no Brasil, um português. Olha só, português. Então, devido à forte influência dos africanos e da presença negra, né, no nosso costume, na nossa vida, né? Então, ele diz, finalizando esse capítulo, que é muito bacana, já no final do livro, que na verdade a gente não fala, não existe um português brasileiro de flor do Lácio. Nós temos a flor de Luanda, ele chama de flor de Luanda. Eu achei isso muito bacana. E aí, para fechar esse vídeo, mas não ficar muito grande, ele vai ficar um pouquinho grande, porque não tem jeito, eu não posso deixar de ler uma parte do último capítulo, penúltimo capítulo, que é chamado de Abismo. Olha que coisa interessante. Aqui nessa partezinha, quem refletir e conhecer vai identificar Nelson Rodrigues, vai identificar Darcy Ribeiro, vai identificar Gilberto Freire, vai identificar uma porrada de coisa aqui. Olha só, ele diz assim, ó: enquanto a pequena elite branca historicamente manteve laços estreitos com Portugal, enviando os seus filhos para formar na Universidade de Coimbra e fazendo o possível para se manter o mais portuguesa possível em terras tropicais, o português brasileiro real foi se formando lentamente através daquelas sucessivas experiências de aprendizagem perfeitas que lhe deram feições bem diferentes. Vem disso, por exemplo, o incrível complexo de vira-lata, olha lá, que por séculos martelou em nossa cabeça, afirmando que não sabíamos falar nossa própria língua direito. Uma ideia que ainda continua arraigada para muita gente, sem espaço para questionamentos. Olha o que ele coloca aqui, ó. É lógico que falamos nosso idioma perfeitamente bem, como todo e qualquer povo em contato com sua língua nativa. O que acontece é que, ao falar ou escrever, montamos nossas frases de maneira diferente da dos portugueses. E muita gente insistiu durante tempo demais que apenas eles na Europa tinham o poder de definir o que era bom, justo e correto, e que qualquer desvio daquele padrão seria erro, incompetência ou ignorância. Para dizer então de uma vez, a norma escolar, a tal norma culta, que alguns pensadores, historiadores e linguistas dizem que é norma curta, não é? É uma verdade específica do nosso idioma. Ele existe e tem finalidades específicas para as quais é insubstituível, exatamente como acontece na França, olha só, na Nicarágua ou em Mianmar. E é ótimo dominar bem essa variante, ela abre muitas portas, muitas, mas ela não é intrinsecamente melhor que a nossa língua da rua, do sofá. Assim como um terno não é intrinsecamente melhor que uma bermuda e uma camiseta. Eu achei isso genial. O terno pode ser mais caro. O terno pode ser mais caro, pode ser mais sofisticado, mas nem sempre é a melhor escolha. Nem em termos de adequação, nem muito menos em termos de correção. Mas espera lá, ora direis, a pessoa que diz as coisas e eles vai, está só demonstrando tosquice? Será mesmo? Olha o que ele coloca. Pois vai dizer isso aos falantes do francês, idioma que há séculos segue essa mesmeríssima direção, por mais que às vezes a escrita conservadora disfarce essa realidade. E nem por isso deixou de ter sido tão nobre e elegante. Vai dizer isso aos falantes de dinamarquês ou de mandarim, que vivem perfeitamente bem falando idiomas que, mesmo com suas variedades altas, simplesmente não tem problemas com construções como essas. Se o exemplo do francês, tão latino quanto o português, não bastou e você ainda pensa que isso é coisa de outras línguas, não da nossa nobre flor do Lácio, faça o exercício mental de tentar explicar ao nosso amigo Caio Túlio Cícero, o Cícero romano, né, o verdadeiro caos que a língua de Camões já tinha instaurado no complexo sistema verbal e de concordância nominal do latim, coisa que para ele seria marca de rustice, de gente caipira. Quem fala as coisas, como eu falo quando estou em casa, dá voz a um processo de simplificação morfológica que já tinha bases no português em formação antes do Renascimento. Olha que coisa interessante. E que foi revigorado de maneira muito direta no Brasil pela influência, sobretudo, dos falantes de língua do povo tupi.
no qual os substantivos não se diferenciam entre formas de singular e de plural, e das línguas bantas, que compõem seu plural com a troca de prefixos. O que pode ter reforçado nossa tendência de marcar a pluralização apenas da parte de frente da construção. Isso é muito comum hoje, em todo lugar no Brasil, né? Temporariamente, é uma verdade constante que todo padrão de hoje foi erro de ontem. Olha que coisa interessante. Especialmente é uma verdade constante que o padrão daqui é erro dali. Socialmente, é uma verdade constante que o padrão alto e o padrão baixo se equivalem em termos de validade. E como os linguistas nunca cansam de apontar, isso nem mesmo quer dizer que os falantes das variedades portuguesas não dominem a gramática de sua língua. Gramática, no sentido duro, importante, é o conjunto de regras que regem o funcionamento coerente de uma variedade linguística. Olha que coisa interessante. Essas regras são dominadas mais do que adequadamente por todos os falantes, né? A gramática, no caso, aquele livro que se usa na escola, explica apenas como funciona uma dessas variedades, a norma culta. Não é a receita da única forma correta de nos expressar na nossa língua. Eu acho isso fundamental a gente ter em mente. Do mesmo modo que um dicionário não é um documento que concede existência real às palavras, e sim um livro que está sempre correndo atrás de registrar o que acontece em alta velocidade no mundo real, a gramática é uma tentativa temporária de descrever as características da norma literária de prestígio. Questões como essas aparecem em todos os idiomas usados nas sociedades urbanas complexas. Acusações de erro e de ilegitimidade são tentativas de caracterizar os falantes das variedades populares, especialmente os que não tiveram acesso à variedade escolar, como inferiores, ignorantes, limitados. Com uma pitada de menos preconceito e duas ou mais de curiosidade, no entanto, essa diversidade se torna absolutamente fascinante em qualquer idioma. Ele não está falando só do português. Para finalizar, se você já teve a oportunidade de aprender um idioma estrangeiro, além do primeiro nível de contato, em que normalmente nos é apresentada uma fatia estreita da realidade sociolinguística daquela língua, há de reconhecer o fascínio que é descobrir uma infinidade de sotaques, expressões regionais com jeito arcaico, formas estranhas de usar os verbos e assim por diante. Quer dizer, é um negócio esse livro, é pequeno, gente, mas é uma aula, sabe, de língua e de linguística e da origem do nosso português e tanto preconceito que a gente tem com o uso desta língua, né? Muito obrigado por terem vindo até aqui. Hoje o vídeo foi mais longo porque não tinha jeito, né? Por favor, comente o que desejarem, coloque o sininho para receber as notificações, curtam o vídeo e, por favor, se inscrevam no canal se não tiver inscrito ainda. Um forte abraço novamente.